Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse pequeno livro, mais grande obra de Constantin Neuka, As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo. Aguardo vocês depois da vinheta. Bom, eu conheci esse livro aqui por meio da indicação do professor Olavo de Carvalho e também da lista do professor José Muniz Nasser. Inclusive eu vou deixar aí na descrição do vídeo um vídeo meu, onde eu falo sobre a lista do professor José Muniz, dos 100 livros, né, que você não pode deixar de ler. E também no vídeo eu coloquei na descrição a lista, então assim você pode ter acesso à lista desses 100 livros. E o professor Olavo, ele recomendou muito essa obra, inclusive essa aqui é a única edição, é da editora Record, e o editor é o professor Olavo, ele editou, fez a introdução e também as notas. Então é uma edição aí, a única edição que nós temos no português, mas é uma edição ótima aí para quem é aluno do professor Olavo de Carvalho, vale muito a pena. Ele coloca umas notas de rodapé bem interessantes que ajuda você a entender o que o autor está dizendo, mas também aguça a curiosidade para saber sobre outros assuntos. Então é o seguinte, Constantin Neuka, ele é um autor romeno, ele é da Romênia, e aqui na introdução, o professor Olavo ele vai falar um pouco sobre a vida do autor, né? Ele esteve ali produzindo durante a época da Segunda Guerra Mundial. A Romênia ela acaba sendo invadida, só que ao contrário de muitos autores, muitos outros filósofos, ele escolhe ficar, né? Ele não foge para outros países. E isso acaba fazendo com que os escritos dele, a obra dele, fiquem ali muito restritas à própria Romênia, né? E ele, inclusive, escreveu em romeno, né? Já outros autores do país dele, durante essa época, acabaram fugindo, foram principalmente ali para a França. Então, isso colaborou para que esses outros autores pudessem ser mais famosos e ter as suas obras mais disseminadas aí por outros países. Então, Constantin Neuka, apesar de ele ser um dos mais influentes e filósofos mais importantes da Romênia e ter obras grandiosas, ele acabou ficando um pouco mais desconhecido. Inclusive, ele acaba sendo preso e ele é condenado ali a uma espécie de prisão domiciliar, em que ele vai ficar o resto da sua vida, né, por toda a sua vida, cerca de 30 anos, sem poder sair da sua cidade, basicamente sem poder sair de casa. E a Securitate, que era uma espécie de KGB ali do seu país, instalou muitos captadores de áudio ali na casa dele. Então a gente tem aí, na posse dessa KGB romena, digamos assim, um maior curso de filosofia já registrado, né? São 30 anos de áudios gravados, onde a gente tem ali Constantin Neuka ensinando os seus alunos, conversando com as pessoas que frequentavam a casa dele, principalmente ensinando e debatendo sobre filosofia. Mas ele é autor aí de obras também muito importantes, e antes da sua morte ele conseguiu publicar a sua principal obra, a sua obra magna, que é justamente As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo. Gente, apesar de esse livro ele ser pequeno e ser relativamente simples, ele tem aí um conteúdo muito grandioso, muito importante e também chega a ser um pouco complexo. Talvez não a ideia propriamente dita. A ideia propriamente dita, assim, o geral, você consegue entender até com facilidade. Mas quando ele aprofunda mais numa reflexão filosófica, fica um pouco mais difícil. Eu, no começo do livro, estava achando bem tranquilo, mas ele começou a ficar um pouquinho mais complicado nos últimos 3 capítulos, onde ele fala das últimas 3 doenças, né, que são as doenças de recusa. Mas falando um pouco sobre como é que é a obra. Então aqui, o Constantin Neuka, ele vai dizer o seguinte pra gente: olha, a gente tem, nós seres humanos,
Nós somos constituídos por corpo, mente e espírito. Assim como o nosso corpo tem doenças, né, que ele chama de as doenças somáticas, e a nossa mente também tem doenças, pode ser atingida por doenças psíquicas, doenças mentais, nosso espírito também pode ser acometido por doenças. E ele vai identificar 6 doenças que elas são constitutivas do ser, ou seja, todo mundo, todas as pessoas, todo mundo que é um ser humano, por ser um ser humano, por ter um espírito, tem essas doenças que elas são constitutivas do próprio ser. Então, por isso mesmo, a gente pode definir aqui esse livro como um tratado de ontologia, né? Justamente porque ele faz como se fosse um estudo mesmo da constituição do ser. E o autor vai escrever esse livro como se fosse um livro de medicina. Então, você tem aí a sensação de que você está lendo um diagnóstico, digamos assim. Ele vai falar sobre a doença e sobre os sintomas de cada uma dessas doenças, né? E aqui no livro, nessa edição brasileira, né, a editora colocou aqui um quadrinho bem legal que resume um pouco pra gente. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Mas aqui a gente tem as 6 doenças, né? Onde nós vamos ver que dessas 6 doenças, 3 são provenientes da recusa e 3 são provenientes da carência. A carência seria aí mais ou menos como se a pessoa não tivesse a capacidade, né? E a recusa é quando a pessoa ela realmente ela se propõe a não se abrir para aquele determinado elemento. Então aqui o autor ele vai analisar as 3 dimensões do ser humano que constituem o ser humano, que é o universal, a generalidade, a individualidade e as determinações sendo justamente esse ponto que liga o geral com o individual. Inclusive, recomendo muito para vocês, gente, as aulas do professor José Moni Nasser. Vocês encontram aí no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo as 2 aulas do professor. Ajuda muito a entender esse livro aqui, apesar de ele não ser tão difícil, mas o que o professor coloca é essencial e ele sugere aí até outras obras e acarreta que você adquire até mais conhecimento vendo também essas aulas. E qual é o ponto que fez eu me interessar mais por esse livro, né? E o que também acabou que é o ponto que eu mais gostei aqui dessa obra é que para cada doença o autor ele vai trazer um exemplo. E esse exemplo vai ser alguma obra literária aí dos clássicos, bastante conhecidas, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar da acatolia, que é uma dessas doenças, ele traz como exemplo Dom Juan, que foi aí a parte do livro, minha parte do livro preferida, é quando o autor faz uma análise de Dom Juan e exemplifica a acatolia. Na atodecia, ele traz o exemplo como Tolstói, a arrorecia, Godot, a catolite, Birotteau, a todetite, a obra Os Demônios, de Dostoiévski, e a oretite, Don Quixote. Essas são as principais obras que ele cita para cada uma, mas ao longo dos capítulos, para cada doença é um capítulo, ele também traz outras obras, ele também traz outros personagens, inclusive não só ficção, mas ele também traz que essas doenças elas podem acarretar também a coletividade, né, a sociedade. Então, um país inteiro, uma pátria, ela pode ter uma dessas doenças. Então, ele também vai trazer muitas coisas históricas, personagens históricos, acontecimentos que ele pode usar para exemplificar cada uma dessas doenças. Então, nesse vídeo, eu gostaria de recomendar muito que vocês lessem essa obra, principalmente vocês que gostam de filosofia e de literatura. Vale muito a pena, para quem gosta de literatura, ver as análises aqui que o autor faz das obras literárias, é muito interessante. É uma visão muito profunda acerca do espírito mesmo dessas personagens e também dos autores. E também gostaria que vocês
vissem a aula do professor José Muniz Nasser, porque ajuda a complementar muito, né? Então, nesse vídeo, eu vou me propor a fazer um resumo sucinto e recomendar essa obra para vocês. De início, o autor, no primeiro capítulo, ele vai fazer um resumo de cada uma dessas doenças. E no capítulo 2, ele começa a analisar mais profundamente cada doença em separado. E no capítulo 2, nós temos o autor falando da catolite. A catolite, ela é justamente a carência do universal. Como a gente pode ver aqui, através do quadro, a catolite, ela está localizada aqui na carência e é uma carência do universal. Então, na catolite, o autor, ele vai explicar que é quando o indivíduo, ele não consegue se colocar dentro do geral. Ele está ali no individual e ele não consegue ver um sentido para a própria vida, uma missão para si. Ele não consegue se alocar ali dentro do universal. Como exemplo, ele coloca o Biotou. Não sei se é assim se pronuncia certinho, mas ele é um personagem de Balzac. Inclusive, o livro ele tem o mesmo nome do personagem, que é basicamente um homem de Paris que ele só liga ali para adquirir bens materiais e para ganhar dinheiro. Então, ele não consegue ver algo maior. Ele tá ali preso no que é de mais superficial da vida. Então, ele acaba entrando numa crise e ele perde tudo. Depois, ele se torna uma pessoa melhor e vai reconstruindo a sua vida. Então, esse é um dos exemplos, né? Aquela pessoa que ela está apegada ao que é de mais vil, mais superficial da vida e não consegue ver um sentido superior. Não consegue ver que tem algo maior pelo qual ela deveria se importar mais. Já no capítulo 3, o autor vai falar da segunda doença, que é a todetite. A todetite vai ser o contrário da catolite, ela vai ser a recusa do individual. Então, é aquela pessoa que ela tem um sentimento de inadequação, ela não consegue se encontrar, saber quem ela está ali presa a, digamos, uma tirania, né, do universal. Por conta disso mesmo, isso vai gerar esse sentimento de inadequação, de que aquela pessoa, ela está ali submersa no geral e ela não sabe quem ela não encontra o seu lugar. É bastante interessante porque já aqui no capítulo da todetite, o autor, ele vai falar não só do indivíduo, né, não vai só dar um exemplo do indivíduo em si, como por exemplo, ele vai falar de Rimbaud, na frase em que ele diz, eu sou um outro, né? Então isso é uma característica de uma pessoa que sofre de todetite, ele não consegue se identificar consigo mesmo. Ele também fala sobre Goethe, o Goethe, né? Assim que se pronuncia, e Santo Agostinho. Por quê? Porque Goethe e Santo Agostinho? Porque essas pessoas que elas estão presas no geral e elas não conseguem identificar, né, se identificar com o individual, geralmente elas vão atrás de uma ideologia, de uma doutrina, né, que possa, de certa forma, ocupar o lugar ali do individual. Geralmente essas pessoas elas se tornam escravas das ideologias e dessas doutrinas. Com Santo Agostinho, por exemplo, foi o maniqueísmo e com Goethe foi a teosofia. A gente também pode ver isso nas obras da Comédia Humana de Balzac. Ele cita também como exemplo as constituições modernas, assim no geral, ele cita a Constituição dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque são constituições que elas estão presas numa universalidade, elas estão presas num ideal superior, mas que não são palpáveis, não tem ali um correspondente real. A gente não vê esse cumprimento das disposições dessas constituições na realidade. Ele também vai falar do filho pródigo, né? O filho pródigo, a parábola que tem na Bíblia, e ele vai falar que esse filho pródigo ele sofre de todetite, porque ele não consegue ali no momento em que ele está com os pais dele, com a família dele,
se identificar, né, se encontrar. Então ele sai aí em busca de um lugar que ele possa se encontrar e encontrar-se consigo mesmo. E aqui no quadrinho do livro a gente vê que no caso da Todetite, o autor ele vai colocar como principal exemplo a obra Os Demônios. Os Demônios, que é uma obra de Dostoiévski, onde a gente vai ver personagens que eles, em busca dessa individualização, acabam se tornando escravos, digamos assim, da ideologia comunista, né? É uma grande crítica que Dostoiévski faz a essa ideologia. Inclusive, eu ainda não li esse livro, está aí na minha lista. Na lista aí, no nosso objetivo, projeto do canal de ler toda a obra de Dostoiévski. Mas ele utiliza os demônios como exemplo dessas pessoas que precisam se apegar a uma ideologia. Já no capítulo 4, a gente vai ter a terceira doença, que é a uretite. A uretite é uma carência de determinações. A pessoa ela não consegue se determinar. Ou então ela se determina de forma totalmente sem sentido, digamos assim, né? Ela quer determinações, mas ela não consegue obter determinações adequadas. E essas determinações, elas são justamente os elementos que vão ligar, né? Vão fazer essa ligação entre o universal e o individual. Porque a gente sabe que o ser humano ele tem essa tensão contínua, que a gente nunca consegue acabar com essa tensão do universal, dos nossos objetivos, do que a gente quer, com o individual, que é a nossa realidade, aquilo que é de mais concreto, né? E as determinações, elas são justamente isso, elas são esse elemento que vai aí ligando de variadas formas o individual no universal. E na uretite ele vai colocar como o personagem, né, como exemplo principal Dom Quixote. Dom Quixote que ele tem aí o sonho de ser um cavaleiro e ele sai aí em caça de aventuras. Ele vai colocar que Dom Quixote, ele tem essa necessidade de se determinar, mas ele acaba saindo da realidade e ele se determina de uma forma totalmente errada e fora da realidade. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês terem noção como é interessante a forma como o autor aborda e esses exemplos literários. Ele vai dizer o seguinte: o sofrimento da uretite, aqui em sua forma aguda, não provém no fundo da ausência de determinações, mas de sua natureza, que faz delas simili-determinações, que a gente tem aqui uma nota de rodapé que diz que elas são determinações aparentes, né? Semelhantes ao capacete de papelão de Dom Quixote. Este o experimenta para ver se é bom. Constata que não é, mas decreta que é e se lança assim ridiculamente trajado à ação e ao combate. Ao longo de todo o livro, ou seja, tanto na primeira parte, onde tudo o que acontece se inscreve sob o signo da automistificação, como na segunda, onde o relato se coloca sob o signo da mistificação pelos outros, o duque e a duquesa, as determinações apresentam-se desregradas. Como, porém, são determinações, ainda que deformadas e grotescas, a uretite acaba por ter, como as outras doenças espirituais, um lado benéfico. Então, todas as doenças espirituais, o autor também vai colocar lados benéficos, pontos positivos, digamos assim. Por serem essas doenças constituições, né, fazem parte mesmo do ser, então elas acabam que sempre vão ter um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que cabe a nós tentarmos equilibrar, né, para que essas doenças elas não nos engulam, digamos assim. E aí a gente chega no capítulo 5, onde a gente vai ter, nos próximos capítulos, as outras 3 doenças, né? Aí a partir daqui eu já achei que o livro acabou ficando um pouquinho mais complicado. Então eu vou falar brevemente, né? Eu acredito que caso você tenha ficado com mais curiosidade, eu tenha lido o livro e veio aqui em busca de maiores esclarecimentos, eu recomendo a aula do professor José Moni Nasser, que eu ainda não terminei de ver, né, a aula, eu vou ainda terminar de assistir. Mas nessas últimas 3 doenças, que são as doenças da recusa,
eu achei que o livro ele ficou um pouquinho mais complexo. Mas é o seguinte, aqui nas doenças da recusa, é o próprio indivíduo que ele se coloca ali contra esses elementos. Então, a gente tem a acatolia, que é a recusa do geral, do universal, e ele dá como exemplo principal Dom Juan, ele vai utilizar principalmente de Molière, né, a peça de Molière sobre Dom Juan, e que Dom Juan, ele vai dizer que Dom Juan, ele recusa o geral, ele recusa as leis morais, né, ele recusa o sentido geral da vida, de que você tem que ser uma pessoa boa, né, tem a questão da moralidade, então ele simplesmente recusa e vai ser um imoral mesmo, vai andar aí na gandaia, digamos assim, com várias mulheres, e ele simplesmente recusa obedecer a essa ordem superior. Já a segunda doença da recusa, né, que seria a quinta doença que o autor cita, é a atodecia. A atodecia, ela vai ser a recusa do individual. E ele utiliza como principal exemplo Tolstói, porque o autor, ele vai colocar que toda a obra de Tolstói, ela vai justamente caracterizar, vai servir como exemplo para a atodecia, porque justamente as personagens de Tolstói, elas estão ali posicionadas dentro de uma sociedade já bem estabelecida, com suas regras, e os personagens, eles vão apenas estar ali, né? Então, eles estão ali sofrendo essa imposição da sociedade e eles acabam tendo que recusar as suas próprias opiniões, os seus próprios jeitos. O que resta para eles é o silêncio, muitas vezes, né? Então, por isso que ele vai caracterizar Tolstói como o principal exemplo da atodecia, tanto o autor em si como a obra do autor, a obra completa. Já a última doença, a sexta doença, é a arroresia. Ela é justamente a doença que causa a recusa das determinações. E ele vai colocar como principal exemplo Godot. Aqui nesse capítulo ele também vai falar muito sobre a questão da cultura da Índia, principalmente da espiritualidade da Índia. Ele fala sobre a cultura hippie. Então tudo isso ele vai colocar como uma caracterização tanto na obra literária como na sociedade, na coletividade, no geral, né? Digamos assim, um país, ele coloca que a Índia é um país extremamente arrorésico, digamos assim. E aqui, em uma parte do capítulo, para exemplificar para vocês, ele diz o seguinte: o homem de nossos dias recusa as determinações mais espontâneas, tanto as da natureza como as suas mesmas ou as da sociedade. Ele já não pode, e isso já em todas as partes do mundo, não planificar, não organizar, não predeterminar e não tomar o espaço das determinações livres em perfeita arroresia. Então, a arroresia vai ser caracterizada principalmente por essa tendência, essa recusa do homem de não querer as determinações que lhe são naturais, né, que são ali colocadas pela própria natureza, pela própria sociedade. Então ele vai recusar e querer colocar para si as determinações que ele mesmo deseja. Por isso que ele diz aqui que o homem hoje em dia ele não consegue não planificar, não organizar, não predeterminar, porque isso é uma tentativa justamente de impor para si determinações que não lhe são naturais. Então é isso, pessoal. Uma breve análise aqui desse livro, recomendo muito, gostei muito da análise, e como tem essa parte literária, a gente consegue também ter essa visão desse autor sobre esses personagens, recomendo bastante, é uma grande obra filosófica e que graças ao professor Olavo, principalmente, nós temos aqui em nossas mãos uma edição em português. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.